Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns pontos importantes sobre como utilizar o Storytelling nas suas aulas e algumas coisas legais que a gente aprendeu na live que a gente fez essa semana. Vamos lá? Meu nome é Marília Rios, esse é o canal do Canvas. Não esquece de seguir, compartilhar, dar um like e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Então, pessoal, Storytelling é uma ferramenta que pode te ajudar nas suas aulas para gerar aprendizagem, para trazer o engajamento dos alunos. É uma ferramenta que você usa para contar uma história, resumidamente. Então, o Storytelling ele é baseado em narrativas. Como é que a gente faz para contar uma coisa e na hora que eu estiver contando isso gera engajamento, faz com que a pessoa preste atenção e que ela queira aprender e queira saber mais sobre aquele assunto. Na educação, isso é mais do que imprescindível. A gente tem que usar nas nossas aulas processos que façam com que os alunos queiram aprender, que eles queiram entender, eles fiquem atentos e queiram saber mais sobre aquele assunto. O storytelling é uma ferramenta excelente para isso, porque se você consegue contar uma história de um jeito que a pessoa fique presa ali e principalmente que seja engraçado ou que gere alguma emoção boa naquela pessoa, ela com certeza vai querer aprender mais sobre aquele tema, vai lembrar daquela história, vai lembrar daquela aula, como ele não lembraria se fosse uma aula tradicional. Então a gente vai trazer aqui alguns pontos muito importantes sobre como utilizar o storytelling na sua aula e quais são as possibilidades que você tem. Se você gostar desse assunto, não esquece que a gente tem uma live aqui, eu vou botar o link aqui embaixo sobre esse assunto e lá temos participações especiais maravilhosas do Ivan, do professor Canané, do Fred, do Washington, falando sobre esse assunto e tá bem interessante. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, que é um resumão, dá uma olhada no link e curte com calma lá a live, que tem um monte de ponto importante também para você ver. Então, o primeiro ponto importante quando a gente fala de usar o storytelling, na verdade a ideia é você fazer um design da sua disciplina que apresente uma narrativa que faça com que esse cara associe ou produza significados para aquele tema que você quer estudar naquela aula. Então, o storytelling é a forma com que você vai apresentar aquele conhecimento. Você, professor, com certeza vai lembrar aí agora de alguma vez que você na sua vida aprendeu alguma coisa porque a pessoa te contou uma história envolvente e aí você nunca mais esqueceu sobre aquele assunto. Então, é mais ou menos isso que você vai fazer. Você vai pensar a sua aula, o seu objetivo e vai criar uma narrativa que faça com que aquela narrativa chame a atenção dos alunos para que eles queiram aprender sobre o assunto que você está trabalhando. E sobre esses tipos de storytelling, tipos de narrativa, nós temos vários tipos diferentes. A gente vai dar alguns exemplos aqui agora que você pode utilizar. Primeiro é tentar criar histórias engraçadas, porque quando a gente ri, a gente fica mais aberto a novas coisas. Então, se você conseguir fazer com que a sua audiência, com que seus alunos, seus filhos, achem aquilo engraçado, se envolvam de uma forma leve, provavelmente ele vai querer estudar mais sobre aquele assunto, vai querer ouvir mais, vai querer saber um pouquinho mais sobre aquilo. E aí, como é que você pode fazer isso? Pode pensar, mas lê aí, caramba, difícil, complicado. Não, vou dar um exemplo. Se você estiver estudando com o seu filho, com seus alunos, alguma coisa científica, alguma coisa que tenha que ser entendida, por exemplo, uma fórmula, um exercício, um teorema, procura saber sobre o contexto histórico daquilo e tenta fazer uma narrativa atualizada. Então, por exemplo, se aquilo se passa em uma época medieval, tenta trazer aquilo para o contexto de hoje, né? Você vai falar da guarda imperial da época, você vai chamar esses caras de polícia militar atual, ou por exemplo, tinha os revolucionários, você chama eles de Black Bloc, ou seja, você pegar a história daquele processo que você está estudando e atualizar de um jeito que faça sentido para o seu aluno. Isso é muito interessante, isso é bem legal de fazer. Então você pega um contexto histórico e ao invés de você contar aquilo de um jeito bem sério, né, e organizado, você insere algumas falas e fala de um jeito que seja engraçado, que gere engajamento.
Outra coisa legal é você usar analogia. Analogia é ótimo. Você criar uma história, criar um storytelling com uma situação análoga àquela que você quer trabalhar. A gente tem aqui no canal também um vídeo só sobre como utilizar analogias nas suas aulas. Então, vou colocar o link aqui também embaixo. Não deixe de conferir, porque é bem legal. Outra coisa importante também que você pode usar são recursos físicos, imagens, coisas para que os alunos criem a história. Então, é uma coisa um pouquinho diferente. Você pode trazer a história, você pode fazer o design da sua aula a partir de um storytelling, que você vai contando para os alunos. Ou você pode chegar e ter ali o tema da sua aula. A partir daquele tema, você solicita aos alunos para criarem o seu storytelling. Você pode pedir para eles fazerem isso a partir do que você deu, dos tópicos da aula, ou você pode usar alguns recursos. O que a gente normalmente usa são aqueles cubinhos de storytelling, que tem algumas imagens, e aí você joga esse cubinho, ou a criança, o aluno, né, ele tem que pegar aquelas imagens e criar uma história. Isso é ótimo para quebrar o clima, para fazer a aula ficar mais interativa. Na live que a gente fez, o professor Fred ensina como que você pode criar os seus cubinhos utilizando o Kitting. Muito legal, vale a pena conferir. E outra opção é você pegar algumas histórias que já existem. Por exemplo, o livro do Malbataan, que tem histórias maravilhosas de matemática. Só que não se esqueça, que é muito importante, que essa história ela não tem que ser linda e brilhante para você. Ela tem que ser linda, brilhante e engraçada para a pessoa que você está apresentando. Então, nem sempre aquilo que te envolve vai envolver o outro. E por conta disso, agora que aqui vai a nossa última dica, que tem várias partes, mas é a mais importante, que é o seguinte: quando você for criando storytellings, você vai criando arquivos com aquelas storytellings. Usa na sua aula e anota o que aquilo gerou. Se gerou aprendizagem, se você acredita, né, que gerou aprendizagem, se os alunos participaram, se não participaram, qual foi o efeito que aquele storytelling teve na sua aula. Depois que você tiver feito isso várias vezes, você vai passar a ter um banco de storytelling. E aí quando você for falar com uma turma, você fala, poxa, eu queria gerar esse tipo de sentimento, eu queria esse efeito específico. Você já vai ter um banco de dados com os seus storytellings. Então, você só vai ter trabalho a primeira vez que você for criando storytellings novos. Depois você cria um banco de dados e vai atualizando e usando ele do jeito que você acha melhor. Bem, pessoal, esse vídeo foi só para dar um overview sobre o storytelling. Não deixe de conferir a live, que vou colocar o link aqui. Também dá uma olhada no vídeo sobre analogias, ele é bem legal para dar umas ideias diferentes para sua aula. E não se esquece que o storytelling nada mais é que uma narrativa que envolve. Então, é importante que você tente criar narrativas, tente criar histórias que vão envolver as pessoas naquele processo, que vão deixá-las emocionadas, que vão deixá-las a fim de participar, de entender. Bem, não se esquece de curtir, compartilhar e dar um like. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você tem outra coisa que você quer que a gente fale aqui no canal. Um abraço e até a próxima!